Olá pessoal, eu sou Ramiro do @Portal do Peregrino BR. Hoje a Igreja Católica está comemorando a festa dos três arcanjos, Gabriel, Miguel e Rafael. Então eu vou falar um pouco sobre eles. Muitos de nós já conhecemos essas histórias. Gabriel foi o arcanjo que anunciou a vinda de Jesus, é mais conhecido por essa história na Bíblia. Então Gabriel, você vê que ele está segurando um lírio na mão. O lírio é o simbolismo da pureza. Então olha que história bonita, né? Quando Nossa Senhora Maria recebeu a notícia que viria Jesus através dela, né? Ela ficaria grávida, vinda do Messias. Então Jesus já passou há mais de 2000 anos, ele trouxe para a gente uma mensagem de amor, de paz, de companheirismo, de pureza, de verdade, e foi muito atacado. Como hoje, qualquer pessoa que queira fazer o bem, hoje se levanta uma força nefasta para isso, de coisas mais simples para coisas mais complexas. Mas isso não é um problema, nós temos a proteção de pelo menos 5 anjos, né? Dos 3 arcanjos, nosso anjo da guarda, e de um principado, de um anjo familiar. Olha quanta proteção. Então, quando a gente se une a eles, a gente tem que fazer um esforço bem grande. Eu vou falar por experiência própria. É um esforço, muitas vezes, muito grande. Mas a gente não está sozinho, a gente não está abandonado. Deus não deixou a gente aqui no planeta Terra, como o padre Paulo Ricardo fala, né? Deu a corda e largou a gente aí nesse planeta. Não foi assim, não. Eu achei interessante esse exemplo dele. Então a gente tem o arcanjo Gabriel, ele anuncia boas notícias pra gente. Eu tenho uma filha e eu e a mãe dela, a gente estava tentando ter um filho, só que filho, quando eu falo filho, filha, não importava. Então a gente estava tendo muita dificuldade. Então eu entrei em oração profunda todos os dias. Eu entrava e foi anunciado para mim, através da Bíblia, falou assim: não se preocupa, você vai ter um filho, né? Então assim, filho, filha, porque espero que vocês tenham entendido. Então aquilo me deu uma emoção tão grande que eu cheguei a chorar. E me lembro até hoje desse momento. Mas a gravidez teve muitas complicações, mas eu já estava com segurança que iria nascer. E deu tudo certo. A mãe teve muito sangramento. Você vê, milagres acontecem, gente, o tempo todo. Então ela passou mal, teve um sangramento muito forte, a mãe, né? E geralmente ia para a privada, parava o sangramento, a gente ligava para a médica, muitas vezes em hospital, aquela preocupação de perder o bebê. E mesmo a gente acreditando, a gente tinha que fazer a nossa parte também, né? Procurar o médico. Então teve uma vez que ela estava sozinha em casa e começou a sangrar muito, muito mesmo. Então ela entrou no chuveiro, só que neste dia minha tia estava com ela em casa. Estava fazendo a confecção das almofadinhas do berço, tudo isso. E ela, a mãe, ela desmaiou, só que tinha um banco dentro do chuveiro. Era um banco que quando eu chegava do trabalho eu tomava uma ducha, aí sentava nesse banco. E ela conseguiu sentar, minha tia escutou, minha tia era ex-enfermeira, né? Já tinha sido enfermeira, aposentada. Pegou ela, ligou para mim, ligou para a médica antes e falou assim: ó, vai nascer agora. Para vocês terem uma noção, ela nasceu ali na perinatal de Laranjeiras. Eu ia gravar, o médico chegou para mim em particular e falou assim: olha, não grava que tá com risco muito grande. Só que na minha cabeça é como se ele estivesse falando nada para mim. Eu não gravei, mas falei assim: vai dar tudo certo. E para você ver a gravidade da situação. Mas eu já tinha sido anunciado que eu teria esse filho, né? E aí deu tudo certo. Eu fui para a sala de cirurgia, eu fiquei lá, né? Eles botam um banquinho para se a gente ficar um pouco enjoado, eu não caí no chão, mas eu não fiquei não. Deu tudo certo, ela nasceu, uma menina saudável,
Então é um grande presente de Deus. Então o arcanjo Gabriel anuncia as coisas boas, mas não é o Botafogo vai ganhar, o Fluminense vai ganhar, não é isso não. São notícias importantes para a gente, mas para isso a gente tem que estar muito sintonizado. Quem acompanha o canal sabe que eu fiz um transplante renal. Então eu também foi anunciado para mim através de um sonho que eu iria dar tudo certo, e como deu, né? A gente segue as recomendações médicas e deu tudo certo. Foi uma cirurgia de sucesso. Deu tanto sucesso que eu fazia diálise noturna em casa que o médico falou assim: pode tirar o catéter que fica implantado na gente. É um fio que tem mais de 40 centímetros, fica na sua barriga, né, para dentro. E ele tirou de ter certeza que ia dar certo. Então o arcanjo Gabriel já sabia. Aí já entrou, né, o outro arcanjo, que é o arcanjo Rafael, que é a medicina de Deus, né? E então deu tudo certo, eu me recuperei muito rápido. Tem algumas dificuldades às vezes, porque é uma cirurgia muito complexa, mas dá tudo certo, né? Por isso que a gente tem que estar sempre em oração, sempre em conexão com os nossos anjos, arcanjos, com Deus, com Jesus, com Nossa Senhora. Então eu vou falar um pouco do arcanjo Rafael. Tem um vídeo aqui. Rafael é a medicina de Deus, a cura de Deus, a história da Bíblia Católica de Tobias e Tobit. Tobit, ele acabou ficando cego e, preocupado, ele pediu ao filho Tobit para ir até uma outra região para pegar um dinheiro que ele havia emprestado, depositado lá com alguém. Esse alguém era o pai de Sara. Só que Sara, para vocês terem uma noção, ela casou algumas vezes, só que no dia depois do casamento ele não conseguia consumar o casamento, porque o marido morria, porque existia um demônio, Asmodeu, que matava esses maridos. Então Rafael estava, na verdade, ele não tinha o nome Rafael, era uma pessoa que estava ali na região. E o Tobias olhou esse jovem bonito, né, como eles realmente são. Esses anjos, arcanjos, são seres lindíssimos, lindíssimos. Pensa numa pessoa bonita, fica muito abaixo em beleza. Então ele encontrou e falou assim: poxa, você pode me levar? Então, por isso, se você olhar aqui para a imagem do arcanjo Rafael, você vê um bastão, né, de peregrino, por isso que o canal, né, peregrino, nós somos peregrinos nessa terra, por isso que a gente precisa de bons guias, bons conselheiros. Então Rafael, e tem o peixe, por quê? Porque Tobias, que era filho de Tobit, que tinha ficado cego, eu tenho um vídeo aqui explicando essa história, o arcanjo Rafael sabia o caminho, ele era Azarias, o nome dele, então ele não falou que era o arcanjo Rafael. Então o Tobias foi no rio e um peixe grande atacou ele. Imagina o tamanho desse peixe, né? Aí o que aconteceu? Ele pegou esse peixe, conseguiu pegar esse peixe, matar esse peixe, usou como comida, e o arcanjo Rafael falou para Tobias: olha, pega o coração e pega o fígado desse peixe. E eles pegaram. E hoje eu escutei uma história, vocês pesquisam depois, que na região onde aconteceu isso, os cientistas descobriram que determinada substância desse peixe ajudava a curar problemas oftalmológicos. Então olha que interessante, gente. Os arcanjos e anjos, eles são conhecedores de muitas coisas. Então a conexão que a gente tem com eles nos ajudam bastante. Mas tem que procurar o médico. Não acha que a medicina, Deus, inspira os médicos. Os anjos inspiram muito os médicos, enfermeiros, auxiliares técnicos, todo o corpo clínico. Então ele foi levando ele até lá, Sara, e ele fez um casamento, né? A gente às vezes acha que é só Santo Antônio. O arcanjo Rafael protege o nosso casamento, protege o nosso relacionamento. Então ele foram lá na casa, ele se apresentou ao pai, explicou quem era, foi uma alegria.
E o arcanjo Rafael, olha só, casamenteiro, hein? Ele virou e falou assim, ó, casa com Sara. Imagina o Tobias, né? Assim, pô, eu vou casar com ela, os maridos dela, né? Os noivos dela morreram, imagina, eu sou o próximo. Aí ele falou, não se preocupa, olha a fé e a esperança, né? Imagina, né? Então, mas o arcanjo Rafael, ele explicou, porque as pessoas que queriam casar com Sara, elas não estavam interessadas no amor puro, o amor verdadeiro. Eles só queriam consumar o casamento, viver aquela vidinha ali mais ou menos. E Sara tinha uma proteção tão grande porque a Sara orava. Então por isso que quando a gente ora, não é quando chegar a primeira pessoa, é essa pessoa. Pelo menos eu interpreto assim. Principalmente a gente tem que orientar nossos filhos, né? Que às vezes eles agem muito por emoção, não pela razão. Então o que acontecia? Esses noivos anteriores de Sara, eles não tinham a intenção pura, uma intenção de um bom propósito. Então Deus protegeu eles. Então Asmodeu matava esses noivos no dia de consumir o casamento. Então o arcanjo Rafael deu as instruções para Tobias para pegar o coração e colocar e queimar ele, aquela fumaça, e durante 3 dias não consumir o casamento, né? Então deu tudo certo, tanto que no terceiro dia o pai pediu para uma empregada entrar para ver se mais um que morreu, e quando entrou estavam vivos dormindo. Então olha que história linda, pessoal. Isso acontece. Então são questões que a gente, se a gente pesquisar, olhar, tem histórias de grandes milagres, de grandes coisas que acontecem por aí. Então, muita gente fala assim, essa história de anjo, você está adorando o anjo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quantos presentes a gente ganha? Deus é justiça, amor, então os anjos, através dos anjos, eles controlam tempestades, controlam os minerais, controlam as terras, a agricultura. É assim que os anjos agem. Então, assim, anjo não é um ser maligno. Então, muitas ajudas, eu já tive diversas ajudas, principalmente no campo de saúde. Mas a gente tem que saber pedir, tem que ter a justiça. Então, já vou passar para o arcanjo Miguel. Miguel, o simbolismo dele muitas vezes é uma balança. O arcanjo Miguel nessa imagem é a espada e o escudo, que é a proteção também. Então, a justiça divina, né? Quando, seguindo a Bíblia, Miguel expulsou Lúcifer do paraíso. Por quê? Porque Lúcifer era arrogante, se perdeu na arrogância dele. Quantas vezes nós somos arrogantes, achamos que estamos certos, achamos muitas vezes, né? Estamos na nossa casa, aqui quem manda é a gente, e não se importa com os vizinhos, às vezes está no metrô, está andando na rua, eu estou certo, eu que mando aqui. Quando a pessoa é chefe, muitas vezes a gente vê chefes muito arrogantes, ou as pessoas têm um grande conhecimento intelectual, mas emocional é péssimo. Aí o cara que se acha muito inteligente, muitas vezes é arrogante. Nem todos são assim, porque precisa de sabedoria. Então peça a Deus sabedoria. Sabedoria como um espírito que chega, você vai abrindo os olhos para diversas coisas. Quantas vezes meu anjo da guarda abriu meus olhos para ver algumas coisas e eu falei assim, gente, é isso que está acontecendo? Porque através dos sonhos a gente vai descobrindo como está a nossa consciência, como é que está nosso estado espiritual, que nível nós estamos, né? Porque às vezes nós temos pensamentos que falam que, isso não é legal. O arcanjo Miguel, muitas vezes eu oro para ele, eu peço muito para o meu anjo, mas às vezes está demorando tanto para resolver. E eles sabem, eles não brigam não, pessoal. E eu peço ao arcanjo Miguel. Eu estava tendo um ataque espiritual muito forte, passou 3 dias e um espírito mal estava me colocando uma ideia na cabeça horrível. E eu queria me livrar disso e eu não conseguia. Eu pedi ao arcanjo Miguel. No mesmo momento, como se fosse um piche grudado no meu corpo, saiu, fez o barulho até igual aquele chiclete, quando a gente faz uma bola de chiclete e estoura. Saiu. E esse ser maligno que estava perto de mim, me querendo influenciar, isso acontece muito à noite. A gente é muito influenciado, então a gente muitas vezes acorda irritado, acorda triste, então a gente tem que orar bastante, tanto quando antes de dormir quando acordar. Então esse ser gritou, não! Então assim, ele perdeu essa influência sobre mim.
quando eu orei para o arcanjo Miguel pedindo a proteção. Mas para adquirir a proteção, nós temos que ser muito justos também. Pedir, saber ser humilde, saber que a gente pode errar, né? Então a gente vê que vício nós temos. Às vezes eu vejo muita gente arrogante e isso me dá uma pena, principalmente quando eu sei que a pessoa não é uma pessoa perversa, mas ela erra pela arrogância dela. Então, assim, nós orando a Deus, pedindo proteção aos arcanjos, nós temos grandes amigos. Mas não pensa assim, eu vou... Cuidado com a oração, pessoal, cuidado com a oração. Porque às vezes a gente não vai ser atendido, sabe por quê? Porque a gente está pedindo errado. A gente está achando que a gente está sendo prejudicado, está sendo injustiçado, e muitas vezes a gente que está cometendo a injustiça. Então Deus, ele nos ensina, os arcanjos, nossos anjos, eles ensinam a gente muito sobre pureza, sobre humildade. Então a gente vai aprendendo. Então tenha fé também que as coisas vão acontecer. Mas para isso, saiba pedir, porque às vezes o ser humano, muitas vezes ele é ambíguo e contraditório. Ao mesmo tempo que ele quer o bem, ele faz o mal. Como Paulo falou, né? O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu faço. Mas isso a maioria de nós humanos, a gente tem muito isso. Mas o importante é a gente ter essa proteção do arcanjo Rafael para a gente peregrinar no bem. A proteção de Gabriel para nos avisar os melhores caminhos, a proteção do arcanjo Rafael para cuidar da nossa saúde principalmente hoje em dia emocional. As pessoas não querem ser contrariadas, as pessoas estão muito egoístas, mas entenda, há muitas pessoas boas, entendeu? Muitas pessoas boas. A gente tem que, nós como humanos, nós temos que fazer também apoiar aos anjos, apoiar a Deus. Então, quando você tem você já recebeu ensinamentos muito maiores do que uns adultos da Idade Média. Hoje, num livro, a própria Bíblia te ensina muitas coisas. Muitas vezes as igrejas, né, são condenadas, mas por poucos membros. Então, uma pessoa ela faz uma besteira, então já não presta mais. Então, um supermercado que vende um produto vencido, a gente tem que cancelar, a palavra, né, que hoje em dia é muito usada, cancelar o supermercado. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, mas a oração diária vai nos melhorando. Eu peço ao meu anjo da guarda uma coisa, mas são anos que eu não consigo, ele não me dá isso. Então ele conversa com Deus, né? Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas as coisas que ele mais me ajuda são questões emocionais, questões relacionadas à razão, ao melhor que eu faço, né? Mas questões assim físicas é mais difícil, mas porque não chegou ainda. Muitas vezes a gente tem que melhorar uma coisinha. E ele tem uma lição que ele me dá, que é do amor incondicional. Gente, às vezes é difícil, às vezes a gente pode ficar com uma raiva, né? De coisas bobas, mas muitas vezes as pessoas estão muito estressadas, querem ofender a gente, e às vezes a gente pode reagir de uma forma muito negativa, ao invés de orar pela pessoa. Mas isso é uma caminhada, não se sinta culpado, não fica com aquele pensamento culpado, que isso é uma fragilidade. Minha esposa falou hoje, né, a Simone falou hoje para mim, não caia nessa isca. Eu estava irritado com uma coisa e ela me falou, olha que sabedoria, né? Não caia nessa isca. Então a Simone virou para mim, minha esposa, falou, não caia nessa isca. Para vocês entenderem, os arcanjos nos ajudam muito. Eu sou cristão, minha esposa é judia, então a gente teve muitas dificuldades para a gente, porque não aceitavam nosso relacionamento, eu como cristão e ela como judia. Mas tinha que ser, por quê? Porque ela estava orando de um lado, eu estava orando de outro lado. Então fez a gente se encontrar, assim, as chances, as probabilidades de se encontrar eram zero. E a gente se encontrou. Então a gente se tornou grandes amigos, depois a gente namorou, depois a gente casou. Então olha que interessante, né? Mas foi muito difícil. Os meus sogros, eles não me aceitaram assim não, foram alguns anos para eu encontrar com eles. Mas e deu tudo certo, então por quê? Pela ajuda dos arcanjos. Então quando tem que ser, pessoal,
Quando a gente ora, quando a gente confia em Deus, Ele manda seus anjos. Tanto no emprego, muitas vezes, né, a gente é atacado no emprego, as pessoas querem derrubar a gente e você não cai. Por quê? Porque aquele emprego é seu. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Eu já tenho mais de 25 anos de carreira. Tinha vezes que as pessoas cismavam comigo, assim, do nada. Eu sempre procurei fazer um bom trabalho. Então, mas você tem que seguir um caminho bom, né? O arcanjo Rafael não levou o Tobias por o caminho, conduzindo ele. Olha que proteção, que história linda. Então tem muitas histórias, então confia também nessa proteção. Tá ok, pessoal? Então eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like. Se vocês querem compartilhar, mande para aquelas pessoas que muitas vezes estão precisando. Se você não gostou, coloque seus comentários também. Se gostou, coloque seus comentários, porque o algoritmo ele passa para um maior número de pessoas. E às vezes as pessoas, apesar de ser simples esse vídeo, tá precisando escutar essas mensagens de esperança. Tá ok, pessoal? Um grande abraço a todos.